Bom, pessoal, eu não ia fazer vídeo sobre isso, mas como várias pessoas pediram nos comentários, eu mencionei naquele vídeo que eu tenho uma teoria que o planeta Terra seria uma prisão, então eu decidi fazer um vídeo, tá? Acho que vai ser o vídeo mais doido aqui do meu canal. Sei que os ateus não vão gostar, mas é só uma hipótese que eu levantei há muito tempo atrás, um pouco até mística, né? Porque para considerar isso, a gente teria que considerar primeiro a reencarnação. Mas não a reencarnação como os espíritas entendem, tá? Seria bem diferente da doutrina espírita. Mas vamos imaginar que existe a reencarnação e que nós já tivemos vidas passadas, assim como teríamos provavelmente vidas futuras, né? Vamos considerar isso como uma hipótese. A primeira hipótese que eu noto, que me chamou a atenção, na verdade são 3 pontos que eu vou abordar aqui, tá? O primeiro ponto seria o seguinte: quando você vai fazer, por exemplo, supondo que você seja o governador do seu estado, aí você tem que fazer um presídio, uma penitenciária para colocar presos perigosos. Aonde que você faria essa penitenciária? Você ia fazer na capital, no centro urbano, perto de uma cidade grande? Não. Você ia fazer essa penitenciária no interior, o mais afastado possível, para que se houvesse uma fuga de presos ou rebelião, não colocasse em risco as pessoas daquela cidade. É por isso que a maioria dos presídios são em lugares bem afastados, remotos, geralmente no interior dos estados. A Terra é a mesma coisa. Quando a gente olha para a astronomia, a gente vê que o planeta Terra ele é quase imperceptível. Ele é só uma bolinha azul, como o Carl Sagan dizia, uma pequena pálido ponto azul. Ele não se destaca nem no sistema solar, que o nosso maior planeta aqui é Júpiter. Se algum alienígena passasse aqui pelo nosso sistema, ele nem ia perceber que tem vida aqui. Talvez nem percebesse que a Terra existe, porque a Terra é relativamente pequena. Ela é só um pouquinho maior que Marte, mais ou menos do tamanho de Vênus, é só uma bolinha de nada, dentro do próprio sistema solar. E se o homem pudesse sair da Terra, fizesse uma espaçonave, tipo aqueles filmes de ficção científica, como Star Trek, por mais que a gente vagasse por anos e anos no espaço, a gente não ia encontrar nada. Nenhum planeta habitável, nenhuma forma de vida, nada. Então a gente vive no universo num ponto tão inóspito, tão isolado, que é como se fosse uma prisão. Porque mesmo se a gente conseguisse escapar daqui com tecnologia, a gente não ia achar nada. Não é curioso isso? Então, lembrando que isso é só uma teoriazinha boba, tá? Mística, tá? O segundo ponto é a questão do ser humano, da natureza humana. Nenhum ser humano na Terra é bom, tá? Isso tem que ficar bem claro. Às vezes a gente não tem consciência disso, mas nós somos a pior espécie que tem no planeta. O ser humano ele tem a incrível capacidade de fazer mal uns para os outros o tempo todo, mesmo sem perceber. Inclusive eu e você que está vendo esse vídeo. Isso é tão notório na humanidade que eu vou citar 2 exemplos para você. O primeiro exemplo é da Bíblia, da destruição de Sodoma, que Deus fala, Abraão intercede, e Deus fala para Abraão: se tiver 50 justos, eu não destruirei Sodoma. Aí ele vai diminuindo o número até que chega só em Ló e sua família, porque não tinha nem sequer 10 justos em Sodoma. Esse é um exemplo bíblico. Agora nós temos também na história grega o caso de, acho que é Arquimedes, que ele mergulhou numa banheira, tal, viu a densidade da água. Aí diz que uma vez Arquimedes saiu pelado pela rua da Grécia, né, com uma tocha na mão. Eu não lembro se o personagem é esse mesmo, tá? Se eu estiver equivocado, me corrijam. Onde ele saiu procurando um justo, e ele não achou um justo sequer. Porque na época dele, toda a sociedade tinha algum problema. Todo mundo. E acontece o mesmo hoje. Todo mundo que você conhece, ou até você mesmo que está vendo esse vídeo, todo ser humano tem alguma coisa negativa, um defeito, um problema, alguma coisa. E nós nos fazemos mal o tempo todo, uns aos outros. Eu costumo dizer, por exemplo, que não existem demônios, né? Quem faz mal para as pessoas são as pessoas, não seres espirituais. E às vezes mesmo sem perceber. Às vezes até você acha que está sendo uma pessoa boa, que está agindo corretamente, você pode estar prejudicando alguém sem saber. Por exemplo, a minha renda atualmente vem do YouTube, desses vídeos que eu faço. Eu produzo conteúdo. Com essa mudança de algoritmo do YouTube que foi mudando com os anos, eu tenho que produzir mais de um vídeo por dia. Seria o ideal para tentar manter o mínimo de atividade e engajamento no meu canal. Então eu tenho que fazer vídeo. Agora eu tenho 4 canais. Esse canal, um canal de humor e 2 canais de inglês que eu nem participo. E tem um 5º canal ainda que eu estou tentando fazer vingar, porque eu tinha que mudar a monetização desse canal. Eu vou fazer uma manobra arriscada, porque esse canal não é no meu nome, tá? Então eu estou tentando fazer vingar um outro canal só para ele ganhar a monetização, para eu poder mudar o e-mail, tá? Então eu tenho que produzir vídeos. Agora eu sempre tive problemas aqui onde eu moro com visitas chatas. Pessoas que ou vinham na minha casa e ficavam o dia inteiro na minha casa, ou pessoas que vinham todo santo dia na minha casa. Não que eu não gosto de eventualmente receber a visita de um amigo ou outro. Não, acho super legal. Vamos ali tomar uma cervejinha, jogar um sinuca, legal. Agora, quando a visita é excessiva, eu não posso fazer vídeo. Eu não posso produzir conteúdo. Sabe, eu não vou ter como eu gravar um vídeo como esse aqui que eu estou falando para vocês com a visita na minha casa. Ó, espera um minutinho que a gente já vai voltar para a cervejinha. Não tem como. Entendeu? E as pessoas às vezes não se tocam que estão fazendo mal para você.
Tanto que quando você tem uma visita excessiva na sua casa, você fica preso. Às vezes até para você ir no banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas é difícil, porque você fica ali se segurando, esperando a visita ir embora para você ir no banheiro. Tanto que antigamente os antigos eles tinham aquela simpatia de colocar a vassoura atrás da porta, né, por causa de visita chata. Porque realmente incomoda. Uma pessoa que, por exemplo, ou te visita ou quer passar uns dias na sua casa, ela fica ali tomando o seu tempo, impede você de trabalhar, o seu canal vai caindo, você não pode fazer nada, você não pode ir no banheiro, você não pode ficar à vontade. Então, essas pessoas, isso é só um exemplo que eu estou dando, elas estão prejudicando as outras mesmo sem saber, achando que estão fazendo bem. Tanto que uma época eu tive um problema com uma visita chata aqui em casa, que já estava afetando o meu emocional e a minha saúde. Para quem não sabe, o emocional afeta a saúde também. Porque você começa a ficar estressado, você começa a ficar tenso, você não sabe o que fazer, você não vai querer brigar com a pessoa, falar, vai embora, não sei o quê. Então isso vai afetando as pessoas. Então você nota que mesmo a pessoa que se acha mais boa do mundo, ela tem atitudes que muitas vezes prejudicam a outra mesmo sem perceber. Por exemplo, o WhatsApp. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que às vezes eu coloco eventualmente na tela final de alguns vídeos, onde eu pedi para todo mundo que me tem no WhatsApp para pegar leve no WhatsApp. Eu falei, pessoal, quando vocês me mandam vídeos, áudio longo ou muita mensagem, me atrapalha. Não tem como eu atender todo mundo. Eu tenho 1.200 contatos por causa dos meus canais. Fora as pessoas que eu conheço, de amigos, vizinhos, etc. Então, eu sempre falei, pessoal, peguem leve no WhatsApp. Adianta? Não. Tem vezes que eu acordo de manhã, que eu tiro o celular do modo avião, que eu tenho que deixar no modo avião para gravar vídeo ou para dormir, senão não tenho paz. Eu tiro do modo avião, já tem 500 mensagens para me responder. Então não adianta, as pessoas não têm bom senso, elas não têm um grau de evolução bastante para perceber que certas atitudes, ainda que na cabeça delas não sejam más, prejudicam umas às outras. Então todos nós estamos em toda a sociedade, em toda a cultura, em toda a época, nós fazemos parte desse ecossistema nocivo, onde uns prejudicam os outros. O ser humano ele é a pior espécie do planeta. Vocês sabiam disso? O ser humano é a única espécie que destrói o seu próprio habitat. O ser humano polui rios, desmata florestas, o ser humano muda ecossistemas inteiros, o ser humano extingue espécies inteiras. Tem espécies que já foram extintas no Brasil, eu não vou lembrar nenhuma de cabeça, mas eu lembro de uma que está quase ameaçada de extinção, que é o tamanduá-bandeira. A nossa própria árvore que deu origem ao nome do Brasil, o pau-brasil, hoje ele é quase extinto no Brasil. Porque nós somos que nem gafanhotos aqui nesse planetinha. A gente devora, explora o máximo que a gente pode, a gente dá um grande foda-se para o meio ambiente. Se o planeta chegar um dia que não tiver um pezinho de árvore sequer, foda-se, o ser humano não liga. A função é só explorar, poluir, acabar com outras espécies e foda-se. O ser humano é a única espécie do planeta que já tem tecnologia o bastante para destruir o próprio planeta. E não está muito longe disso não. A tecnologia nuclear que nós desenvolvemos, ela é tão nociva que se houvesse uma guerra nuclear de várias ogivas entre potências mundiais, elas poderiam criar uma nuvem de poeira que ia deixar o Sol encoberto por décadas. Fora a radiação que ia se espalhar por todos os continentes, por todo o planetinha. Ia matar milhares e milhares e milhares de espécies. Nós já temos a capacidade para isso. Só a Rússia tem uma ogiva que é chamada Kizar, que tem acho que 50 toneladas de urânio, que só essa ogiva pode destruir a Europa inteira. E esse é o ser humano. Ou seja, nós não somos bons, nós somos bárbaros, nós somos selvagens, nós somos animais, como eu falei no outro vídeo, e nós temos um potencial destruidor muito grande. Então é como se todos nós, como sociedade, nós fôssemos predadores, insetos, nós somos que nem gafanhotos. Nossa missão é destruir, matar, criar tecnologia para matar, jogar uns contra os outros, é brigar, é ofender, é atacar. E esse é o ser humano. O ser humano não é nada evoluído como espécie. Na verdade, nós somos uma ameaça para outra espécie. Tão grande que, segundo o Pirula, naquele vídeo que ele fez sobre a origem das espécies, da evolução, ele falou que alguns hominídeos foram extintos por outros hominídeos. Nós mesmos, no processo evolutivo. E aí eu vou para o terceiro ponto dessa minha teoria, que é justamente a teoria da evolução. A teoria da evolução, na verdade, ela é uma teoria de adaptação. Ela fala que as espécies se adaptam para poder viver no seu meio ambiente. O ser humano, apesar de parecer o mais evoluído, na verdade o ser humano é a espécie menos evoluída do planeta. Vocês sabiam disso? Até o Sacani falou lá no Vilela, né, que, por exemplo, o macaco é mais evoluído que o ser humano. O macaco consegue subir numa árvore em 2 minutos, se ele estiver escapando de um leão, por exemplo. O ser humano não ia conseguir. Eu mesmo não conseguiria mais subir em árvore, só quando eu era criança. O Sacani, que está gordinho, também não conseguiria. Então nós não evoluímos para adaptar em nenhum ambiente, em nenhum ecossistema do planeta. Vocês já perceberam isso? Que curioso? Por exemplo, nós temos que fazer veste para nos vestir, independente do ecossistema, nós temos que fazer casa, coisas, porque nós não evoluímos para se adaptar no planeta. Que é até estranho, que dá a impressão que é como se o ser humano não fosse da Terra, é como se o ser humano fosse um alienígena. Porque a gente não evoluiu para habitar em nenhum ecossistema. Se você jogar um ser humano sem nada, peladão, na floresta, ele morre.
Se você jogar no deserto do Saara, ele morre. Se você jogar na Sibéria, ele morre congelado, e assim por diante. Tanto que tinha um programa do History, eu acho que é History, não sei se é Animal Planet, History é da TV Apaga, chamado Largados e Pelados, que eles faziam esse experimento social. Eles colocavam um casal, geralmente pessoas que estudavam técnica de sobrevivência, e muitas vezes eles não conseguiam sobreviver sozinhos em nenhum habitat. Às vezes a produção tinha que socorrer eles com remédio, medicamento, às vezes um tinha diarreia, outro desistia do programa, porque o ser humano ele não se adaptou em nenhum ecossistema do planeta. Por isso que nós temos que fazer cidades, vilas, casas, coisas urbanas, roupas, utensílios para nós sobrevivermos. Não é curioso isso? Sendo que pela evolução era para a gente ter se adaptado pelo menos a um ecossistema, mas a gente não consegue sobreviver. Por exemplo, eu estou em São Paulo. Se eu não tivesse roupa, quando esfria aqui em São Paulo, eu já teria morrido de frio. Entendeu? Então é meio curioso isso. Ah, Ronaldo, mas os índios, tem índios que andam pelados pela selva. Tem essa exceção também, né? Tem grupos que conseguem viver no seu habitat, os aborígenes da Austrália, entendeu? Mas mesmo esses grupos, eles têm limitações. Eles não são 100% evoluídos, como por exemplo, as outras espécies do planeta, como por exemplo, os macacos que eu falei. O macaco não precisa de nada. Você larga um macaco na floresta, ele vai lá, se vira, pula de um galho para o outro, come as bananinhas dele. Mas o ser humano tem que ter utensílios e subterfúgios para sobreviver. Mesmo o indígena que está numa aldeia isolada no meio da Amazônia, por exemplo, ele tem que fazer uma lança para pescar, essas coisas, ele tem que produzir fogo. Então, o ser humano não evoluiu tanto assim como a gente pensa, nesse sentido. Então, essa teoria boba e mística dá a impressão que é como se aqui fosse uma prisão. Como se eles pegassem esses espíritos, vamos chamar assim, que fizeram maldade em outros lugares, outros mundos, sei lá, em outros lugares, falaram, ó, você fez muita maldade, você vai nascer naquele planetinha ali, você vai ter que se virar e conviver com um bando de gente tão ruim igual a você. Tão ruim mesmo, pode fazer o teste aí no seu bairro onde você mora, não sei onde é que você está vendo esse vídeo, você vai ver que todo mundo tem um defeito ou outro, todo mundo tem um lado negro. Ou o cara bebe, bate na mulher, ou o cara é viciado em jogo, ou o cara trai esposa, ou o cara, sei lá, passa a perna nos outros, ou o cara é fofoqueiro, ou o cara é mentiroso, ou é incômodo. Todo ser humano tem um defeito. É como se nós estivéssemos numa cadeia gigante, num presídio gigante, cheio de pessoas tão ruins, igualmente a nós, e nós não percebemos. A gente acha que nós achamos que nós somos bons, porque a gente não tem uma perspectiva de fora. Nós não vemos, às vezes, que nós prejudicamos os outros, ou fazemos mal para as outras pessoas. Mas todo mundo tem um defeito ou algum problema. Eu também, eu não sou santo, eu tenho N defeitos. Então, dá a impressão que nós somos jogados aqui como um tipo de pena. Ó, você vai encarnar na Terra até você cumprir sua pena. Aí depois, se você passar no teste e se tornar uma pessoa melhor e mais evoluída, aí você não vai encarnar mais na Terra. Se o pecado for muito grave, é pior ainda, nasce no Brasil. Então, essa é uma teoriazinha boba, tá? Mas é uma teoriazinha que faz um certo sentido para quem acredita em reencarnação e coisas místicas, porque realmente faria sentido explicar por que a gente vive num lugarzinho tão isolado no meio do universo e cheio de pessoas ruins que estão destruindo o planeta o tempo todo. Até o cara que joga lixo no rio, por exemplo, que é muito comum aqui em São Paulo, ele está destruindo o próprio planeta. Vocês viram como não tem ninguém bom? Nós mesmos estamos destruindo o nosso planetinha e estamos dando um grande foda-se para gerações futuras ou para os nossos próximos. Então tá aí, pessoal, só uma teoriazinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Agora eu vou retomar os vídeos da Bíblia de novo, tá bom? Paz a todos.